Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Mas antes, as crianças podem acompanhar o presbítero Fernando e a Rosana. Livro dos Salmos, número 126. Esse será o texto da nossa exposição nessa noite, que tem o tema O Deus que Restaura, ou Deus Restaurador. Livro dos Salmos, número 126. Nos diz a palavra do Senhor, cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Feche seus olhos mais um instante, oremos ao Senhor. Pai, estamos neste momento diante da Tua Palavra. Te louvamos com cânticos, hinos, confessamos os nossos pecados. Temos a certeza do perdão dos nossos pecados. Lemos a Tua Palavra. Te louvamos através dos hinos, do nosso coral, dos cânticos. Mas te pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Abre a nossa mente e coração. Cativa-nos diante da Tua presença. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho a certeza que o Salmo de número 126 talvez seja um dos mais conhecidos de toda a salmódia, de todos os livros ou salmos que você já tem lido ao longo da sua vida. Este é um salmo clássico que nos traz profundas lições a respeito de uma época bem precisa na história do povo de Israel. Ele foi composto provavelmente, dentro de um contexto bem específico. E esse contexto está ligado ao retorno do exílio babilônico. Deus havia levantado profetas ao longo da história de Israel. Eles já eram possuidores da terra prometida, uma terra boa, que mana leite e mel. Mas as instruções do Senhor dadas através do seu servo, antes que eles entrassem à terra, não foram ouvidas e praticadas. O que aconteceu foi que ao longo dos anos eles se distanciaram da lei de Deus. Mas Deus sempre agia em misericórdia, em graça, e enviava os seus santos profetas para exortar, para chamar a atenção do seu povo. O exercício da profecia no Antigo Testamento, em 90% dos casos, era chamar a atenção do povo para que eles continuassem ou permanecessem nos caminhos do Senhor. Depois de muito tempo, este povo, ainda com o coração duro, foi então disciplinado por Deus. A Babilônia invadiu Judá e em 3 fases a cidade foi destruída, o templo parcialmente destruído, os artefatos do templo levados à terra da Babilônia. E eles estavam ali naquela terra já por volta de 70 anos, isso acontecendo há 500 anos antes de Cristo. Este é o tempo exato. Imaginem só então ter as suas casas destruídas, serem levados como escravos a uma terra estranha, e já estarem distantes da sua terra por quase 70 anos. É nesse momento em que a esperança esmurece, a tristeza toma conta,
Pessoas não são capazes mais de sonhar e de planejar. A realidade é triste, é dura. Não há riso, não há sonhos, não há esperança. E quando o povo de Deus está prestes a jogar a toalha no chão e desistir de tudo, Deus intervém na sua história, de forma a surpreendê-los. O estado do coração desse povo é registrado e transmitido a nós no Salmo de número 137. Abra sua Bíblia. Veja aí os primeiros versículos do Salmo 137, quando lemos: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Não havia razão para cantar. Cantamos quando o coração está alegre. Sonhamos ou nos planejamos quando há esperança. Mas quando o futuro é cinzento, incerto, na realidade, certos estavam de que não durariam muito. Mas é nesse exato momento que Deus intervém na história e muda a realidade daqueles que não sonhavam mais, não planejavam mais, não tinham mais esperança. Não tinham mais esperança. É assim que Deus, que é o Senhor da história, usa um grande e poderoso exército, o exército persa, Ciro o Grande, 538 a.C. Eles invadem a Babilônia, dobram e dominam a Babilônia, e aquilo que era normal, que era tomar os despojos e os escravos pertencentes a Babilônia, aquilo que era normal e corriqueiro não acontece. Ciro o Grande liberta o povo de Israel, o povo de Judá. E eles retornam da Babilônia no ano 538 a.C. O inesperado aconteceu. Deus os surpreendeu de forma extraordinária. Agora o texto, ao olharmos para ele, faz sentido. Porque eles estão registrando algo que aconteceu, que ocorreu na história da vida deles. O Deus que restaura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O sonho voltou a ser realidade. A esperança foi resgatada. O riso voltou a ser experimentado nos lábios. E o povo de Judá estava novamente na sua terra. Na sua terra. Eis aqui o segundo maior evento do Antigo Testamento, depois do Êxodo, quando o povo de Judá é restaurado à sua terra, Cada um de nós aqui, ao olharmos para a Escritura Sagrada, podemos ler o que significa, digamos, a intervenção de Deus em vários momentos da história. O significado deste grande feito do Senhor. Quando as coisas parecem estar completamente perdidas, nós somos surpreendidos pelo nosso Deus, que tem sobre suas mãos as rédeas da história. O significado deste texto para a história e a vida do povo de Deus é surpreendente.
Ele não é um Deus distante, mas é um Deus de perto, um Deus que se revela, um Deus que restaura, um Deus que intervém e o surpreende. É assim que nós olhamos para a história do povo de Deus, e quando a igreja parece estar sendo destruída ou dizimada de uma região, Deus intervém, porque Deus é o Senhor da história. Quando os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa alegria se vai, Deus, Ele é especialista em restaurar. Ele é o Deus dos novos começos. Ele é o Deus que conduz as nossas vidas de uma forma extraordinária. É assim que cada um de nós podemos parar para pensar em nossas próprias vidas. Em como Deus agiu na história de cada um de nós. E se pudéssemos parar para ouvir a sua história, talvez ouvíssemos histórias duras e tristes. Histórias de perdas, de frustrações, de lágrimas. Talvez momentos da sua história em que você simplesmente desistiu de viver. Alguns até pensaram em fazer coisas desaprovadas por Deus. Mas aí Deus intervém na minha e na sua história e transforma a nossa vida e nos dá uma nova vida, a possibilidade de sonhar, de planejar, de sorrir. E aquilo que Deus faz em nossas vidas pode ser visto e testemunhado. Quando nós olhamos para o texto da Escritura, o feito do Senhor foi algo tão extraordinário que a sua boca se encheu de riso, a língua de júbilo, e eles foram testemunhas entre as nações de que havia um Deus poderoso em Judá. Havia um Deus poderoso em Judá. Porque entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Fez o Senhor por eles. Esta é a obra de Deus, queridos. Não somente na vida do povo de Judá, não somente ao longo da história da redenção, mas na minha vida e na sua vida, ao longo da história da igreja. É fato e é certo de que aqueles locais onde o evangelho é perseguido, a igreja se levanta com mais força. Aqueles locais onde para ser crente, precisa-se ter a consciência clara de que podem perder a vida a qualquer momento. Sim, é nestes lugares em que a igreja se levanta com mais força, com mais vigor, com mais fervor, com fé inabalável. Mas, depois de retornarem, depois de chegarem ao seu lar em Judá, o povo se depara com a realidade da vida destruída, das suas casas destruídas, do templo destruído e da realidade do dia a dia, que exigia deles muito trabalho. Alguns livros no Antigo Testamento nos darão informações a respeito de todo o processo de reconstrução da vida do povo em Judá. Do processo tão difícil e tão desafiador na reconstrução do templo. Tanto que por anos eles abandonaram a reconstrução do templo e foram exortados, admoestados por Deus, através do profeta Ageu. Lemos em outros livros do Antigo Testamento a história tão dura e difícil de todo o processo de reconstrução. É bem nesse momento, queridos, que nós podemos olhar que há uma transição, um movimento dentro do Salmo. Percebam os verbos que aparecem, pelo menos nos primeiros versículos. Eles estão quase todos no passado. O verso de número 1 diz: quando o Senhor restaurou,
ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Todos eles estão, ou uma maioria, 98% deles estão no tempo passado. O versículo de número 4 se ergue diante de nós com uma nova oração. Eles são gratos por tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Eles reconhecem os feitos de Deus. Eles voltaram a sonhar, eles voltaram a sorrir, a jubilar e a se alegrar. Mas a vida é dura. A realidade do dia de amanhã não é tão fácil. Não é tão fácil. Na realidade é desafiador. E é por isso que o versículo 4 se ergue diante de nós como uma autêntica oração ou um pedido do povo por uma nova restauração. Por algo diferente. Por uma intervenção do Senhor diante da realidade que eles estavam experimentando depois de terem voltado do exílio da Babilônia. O salmista então vai nos mostrar este segundo movimento no Salmo com duas metáforas. A primeira delas, retirada de um fenômeno da natureza que ocorre naquela região do Negueb, uma região que fica ao sul da Palestina, uma região desértica, árida, muito mais seca, cheia de estiagem, muito mais do que o Nordeste brasileiro. Regiões que ficam 2, 3 anos sem verem uma só gota de água dos céus. Uma região cinzenta, sem vida, árida. A segunda metáfora é a metáfora de um agricultor beduíno que sai a semear. Ele lança a semente sobre a terra, mas ele o faz em lágrimas. E literalmente, o seu sofrimento e as suas lágrimas produzem alegria. Eis aqui então uma oração, um novo pedido a Deus que diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ao chegar em casa, você pode fazer um Google lá no YouTube e colocar lá as torrentes no Negueb. E você vai ver aquilo que é registrado. As chuvas que caem sobre aquela região de uma forma torrencial, lavando e transformando a realidade daquela região seca e cinzenta num jardim. Impressionante. Impressionante. Senhor, assim como o Senhor traz vida ao Negueb, assim como o Senhor transforma um cenário cinza, seco, transforma as nossas vidas, as nossas circunstâncias, a nossa situação, Senhor. Este é o pedido do povo de Deus. Faz entre nós, mais uma vez, assim como as torrentes no Negueb naturalmente fazem sobre aquela região. Este é um pedido autêntico de uma intervenção de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus se humilhou, orou e buscou o Senhor, Deus ouviu a sua voz e sarou a sua terra. É só lermos o Antigo Testamento e veremos que o Deus a quem nós servimos é um Deus que constantemente está agindo e restaurando a sorte, ou a vida, ou as circunstâncias na vida do povo de Deus. Do povo de Deus. Mais uma vez, olhamos para isso na Escritura, mas não somente na Escritura, ao longo da história da redenção, mas olhamos para as nossas próprias vidas. Talvez você possa falar do seu momento de conversão. Alguns aqui há
30, 40, 50, 60, 70 anos atrás, conheceram o Evangelho da cruz. Talvez possamos ouvir o testemunho da alegria, daquilo que Deus fez na sua vida, transformando, te dando um novo coração, como eram os primeiros anos de conversão. Aquela sede por ler a Escritura Sagrada, aquela sede por estar diante da presença de Deus em oração, nos trabalhos da igreja, na reunião de oração, trabalhando com vigor, servindo a Deus, com amor, com paixão, falando de Jesus para o vizinho, para o colega do trabalho, para as pessoas em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer hora. E aí os anos se passam. Os anos se passam. E as lutas que enfrentamos no dia a dia podem, aos poucos, ir roubando a alegria da salvação. Somos tentados a se acostumar com a vida normal da igreja aos finais de semana. A loucura do dia a dia, das pressões, da instabilidade financeira, nos fazem correr atrás de coisas. E aí já não há mais tempo para parar, para orar, para chorar os nossos pecados, para ter tempo de oração. Não há mais tempo então para pensar no outro que precisa tanto ouvir da palavra de Deus. Vêm as decepções, as quebras, as rupturas, talvez os escândalos que acontecem no meio de uma igreja. E aí o desânimo pode tomar conta do coração. E aí aquelas coisas que você ouvia há 20, 30 anos atrás, não surtem mais efeito no coração. Porque o coração pode estar dormente, distante, indiferente. Indiferente. Não há mais fervor. Não há mais paixão pelas almas. Não há mais vigor. Você se sente assim em sua vida cristã? Você sente que as lutas e as dificuldades que batem à sua porta a cada dia roubaram a tua alegria da salvação? Aquele vigor e fervor dos primeiros anos da tua vida com Deus? Se você se sente assim nessa noite, eis aqui uma oração autêntica, um pedido a Deus: Senhor, restaura a minha sorte, como as torrentes no Negueb. A minha alma está seca, árida, cinza, indiferente, dormente, distante. Eu não tenho mais tempo para orar. A vida em São Paulo não me permite. Eu não tenho mais tempo para o meu momento devocional. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. A última metáfora, então, nos fala, queridos irmãos, deste cenário de um agricultor beduíno que em lágrimas semeia. Que em lágrimas semeia. Faz-se um pedido e pinta-se diante de nós esta figura. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Existe uma promessa aqui. Existe uma realidade, um fato diante de nós aqui, através desta metáfora, deste exemplo que o salmista pinta para cada um de nós. Dentro da providência de Deus, dentro dos seus eternos decretos, Deus se utilizará da experiência do sofrimento para forjar no coração dos seus filhos um caráter a cada dia mais parecido com o seu, com Cristo. O que esta última metáfora nos ensina
é que a vida de serviço a Deus é uma renúncia, é uma luta, que arranca de nós lágrimas e sofrimentos. O sofrimento é uma realidade concreta na vida de cada um de nós. Todas as coisas que nós lemos na Escritura, por exemplo, quando o povo passou 40 anos no deserto e chegaram às portas da terra prometida, os espias foram lá e disseram: olha, a terra é maravilhosa, uma terra próspera. E eles achavam que Deus então daria aquela terra de mão beijada. Era só entrar e se apossar. Aí eles se enganaram. Existia um povo grande, forte, e eles deveriam marchar e confiar em Deus. Aquilo que foi sucedido foram grandes batalhas onde Deus mostrou o seu poder. E aquilo que ele havia dito a Abraão 440 anos atrás se concretizou, mas não sem o exercício da fé, mas não sem sofrimento e lutas. Nós olhamos para a história, queridos, e nós podemos literalmente torcer a Escritura Sagrada e dela sairá rios de sangue. Homens e mulheres, ao longo da história, não tiveram por preciosos as suas próprias vidas. Eles se doaram. Pregadores, missionários, irmãos e irmãs, que têm labutado em suas vidas ministeriais, com grande sofrimento. Ao olharmos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, e a entendermos que o sofrimento fazia parte daquilo que Deus teria na vida dele, porque ele vai aprender o quão é importante sofrer pela causa do Evangelho. Esta última metáfora nos ensina muitas coisas. Pelo menos duas coisas nós podemos aprender. Servir a Deus é um ato de fé, de renúncia e de expectativa de sofrimento, lutas e tribulações deste lado do sol, desse lado do céu. Vamos sofrer. Mas o texto nos ensina e nos dá a certeza e a convicção de que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é uma certeza para mim e para você, nessa noite. Mas eu quero lhes dizer que esta oração, este pedido, já foi respondido. Porque Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. E literalmente as suas chagas, a sua cruz, a sua morte, produziu júbilo e alegria para cada um de nós. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz o profeta Isaías, escrevendo Isaías número 53. Literalmente, o sofrimento de Cristo nos traz júbilo, alegria, vida, esperança, sonhos, uma nova vida. E é assim que esse texto nos apresenta o Evangelho. Ora, se o nosso Senhor e Mestre sofreu, padeceu e foi morto, mas ressuscitou.
Os seus servos e filhos e discípulos não sofrerão? Mas encham o seu coração com a esperança do Evangelho. A promessa que nos está dada aqui no texto. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é um alento, este é um consolo para aqueles que labutam e servem a Deus. Não somente para missionários, pastores, mas para qualquer discípulo de Cristo. O fato de que, assim como o nosso Senhor e Salvador rumou do suplício e angústia para a glória do porvir, cada um de nós está rumando também para o júbilo e para a glória do porvir. O nosso Deus é um Deus restaurador. Eu não sei como está a sua vida nesse instante. Como está o seu coração. Como está o seu relacionamento com Deus. Talvez você precise, assim como o salmista orou, você precise orar esta oração: restaura, Senhor, a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor. Restaura, Senhor, os meus relacionamentos em casa. Restaura, Senhor, a minha sorte. Que essa seja a sua oração. E que você encha o seu coração com o fato e a realidade que o Deus a quem nós servimos é um Deus que restaura. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.